Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e você está no Drops, um vídeo sem edição onde eu comento alguma coisa do mundo teológico ou mostro para vocês alguma coisa aqui. E hoje eu vou mostrar exatamente essa caixa aqui, ó. Essa caixinha é a minha primeira compra do Prime Day. O Prime Day não estava tão convidativo, principalmente para livros teológicos. Tinha coisas muito pontuais ali que valia a pena você comprar, mas em livros teológicos nós não tivemos lá grandes promoções. Em outros livros, livros não teológicos, a promoção estava um pouco melhor, mas livros não foi a melhor coisa desse Prime Day. Eu consegui comprar alguns equipamentos de informática que estavam com preço assim muito em conta, mas livros realmente foram poucos. Inclusive, essa caixinha aqui é uma das poucas coisas que eu consegui comprar assim com uma promoção de mais de 50% de desconto. Vamos lá, começando com esse livro aqui, ó. O Novo Iluminismo, do Steven Pinker. Esse é um livro dito pelo Bill Gates como a sua leitura predileta. Aqui, inclusive, está até falando isso. Ó. Meu novo livro favorito de todos os tempos, disse Bill Gates, em defesa da razão, da ciência e do humanismo. Muito bem, essa defesa da ciência, essa defesa da razão está muito em pauta hoje, né? Será que nós devemos acreditar na ciência? Será que nós devemos colocar toda a nossa esperança na razão e na ciência? E esse é um livro que vai fazer exatamente essa defesa. Veja o que ele diz aqui atrás. Se você acha que o mundo está chegando ao fim, pense novamente. Os dados indicam que com o avanço do conhecimento, as pessoas estão de fato vivendo mais e melhor. Sem negar que nossos tempos são atribulados, Steven Pinker não hesita em apontar o caminho para a solução. Reforçar o ideal iluminista de usar a razão e a ciência para resolver problemas. Então, é uma defesa do iluminismo, uma defesa da razão, uma defesa ali da ciência. E veja, nós já passamos por isso antes. Nós tivemos lá no iluminismo essa defesa exacerbada da razão e da ciência como a salvadora da humanidade. A partir do momento que todo mundo se render à ciência e à razão, nossos problemas estarão solucionados. E veja, a promessa foi essa, mas não deu muito certo. Logo que nós nos apegamos à razão e à ciência, nós tivemos aí um século inteiro de muita guerra e de muita irracionalidade. Então, aqui nós temos um livro que vai defender a volta do iluminismo, por isso esse novo iluminismo, e eu quero muito ler porque é esse tipo de pensamento aqui que vai invadir inclusive as nossas igrejas. Então, é um livro muito interessante para que nós fiquemos atentos àquilo que está sendo dito. E aí eu começar a gravar e o meu cachorro começar a latir, mas eu não vou gravar novamente. Aqui atrás ainda diz assim do Richard Dawkins. A mente de Steven Pinker ostenta uma inteligência aguda, um conhecimento profundo e uma enorme solidariedade humana. Sabe, Richard Dawkins é um dos cavaleiros do ateísmo. O The New York Times Book disse o seguinte: um livro excepcional escrito com lucidez e na hora certa, repleto de dados que sustentam uma eloquente defesa do humanismo racional. Ok? Então, é isso daqui que será a nova pegada do milênio. Acredito eu que deve ser a nova pegada do milênio, a nova defesa da racionalidade da ciência. Bem, o que mais? Nós temos aqui um livro, O Último Guerreiro. Não, O Último Reino, de Bernard Cornwell. Eu já li um livro desse autor, gostei bastante. Esse daqui é o primeiro livro das crônicas saxônicas. Se não me engano, são 12 ou 13 livros que compõem essa crônica. Eu comprei apenas o primeiro, se eu gostar, aí eu compro os demais, ok? Mas diz que é a obra máxima do Bernard Cornwell. Bora ver se é tão bom quanto estão dizendo. Aqui atrás diz o seguinte: sou Uhtred, filho de Uhtred, e esta é a história de uma rixa de sangue. É a história de como tomarei meu inimigo o que a lei diz que é meu. Que eu tomarei, como é que é? É a história de como tomarei de meu inimigo o que a lei diz que é meu. E é a história de uma mulher e de seu pai, um rei. Bem, autor da trilogia As Crônicas de Arthur e A Busca do Graal, é um livrinho para aqueles para desanuviar a cabeça. O que mais nós temos aqui? Nós temos esse livro, eu estava com muita vontade de ler esse livro, eu acredito que eu já vou começar logo. Ó. Brasil, uma história, de Eduardo Bueno, versão compacta atualizada até o governo Dilma. Esse é um livro que vai contar toda a história do Brasil, 5 séculos de um país em construção. Quero estudar um pouco da história do Brasil também. Eu preciso entender como foi que nós chegamos onde nós chegamos. E nada melhor do que estudar história para saber disso, né? Então nós temos aqui
uma história do Brasil. Se esse livro aqui me empolgar, eu devo ler outras coisas a respeito do Brasil, da nossa história. O que mais aqui? Esse livro também é um livro que eu estava muito afim de ter, e ele está numa promoção muito bacana, que é esse Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, da Hannah Arendt. Esse Eichmann é o cara responsável pelo morticínio, né, pelo genocídio dos judeus. Ele foi o que idealizou como é que iríamos transformar a máquina de matar judeus nos campos de concentração mais eficiente. Então ele foi julgado lá em Jerusalém e o seu julgamento provocou um reboliço, porque as pessoas imaginavam encontrar um crápula, um monstro, e a partir do momento em que ficamos conhecendo a sua história e o seu julgamento, verificamos que era um homem normal, né? Normal entre aspas, no sentido de que ele não tinha nada de monstruoso na sua aparência, nem na sua fala, e ele deu lá a desculpa de que ele estava apenas seguindo ordens. Até hoje, nós temos pessoas que fazem exatamente isso, né? Fazem o mal e depois dizem que estava apenas seguindo ordens. O próximo, que é mais aqui, muito bem, do Eric Hobson, A Era das Revoluções. Olha só, estou bem numa pegada histórica, né? De 1789 a 1848. Isso aqui também é uma série. Esse daqui, eu não sei qual que é o volume da série, mas eu peguei logo A Era das Revoluções, porque era o livro que eu mais queria ler. Se ele me interessar, eu vou atrás dos outros livros dessa coleção aqui. A Grande Revolução de 1789-1848 significou o triunfo da indústria capitalista, da sociedade burguesa liberal e das economias e estados cujo centro eram os rivais e vizinhos Grã-Bretanha e França. A transformação de 1789 a 1848 se deu nesses dois países e dali se propagou por todo o mundo. Ok? Então, é um livro também de história que vai contar sobre a Era das Revoluções. E aqui nós temos ainda mais um aqui, A Era dos Extremos, do mesmo autor. Tá vendo? A Era dos Extremos, o breve século XX, de 1914 a 1991. Estão vendo que eu estou bem na pegada de história. Eu realmente estou a fim de estudar um pouco a história para saber como foi que nós paramos onde estamos. A Era dos Extremos é o testemunho do Eric Hobson sobre o século XX. Meu tempo de vida coincide com a maior parte da época de que trata esse livro, diz ele na abertura. E aí aqui embaixo temos algumas indicações. Um clássico erudito que escreve da mesma maneira agradável sobre máfia, jazz, rebeldes africanos, política e economia, disse a revista Veja. O The Guardian disse o seguinte: Era dos Extremos, de Eric Hobson, não sei como é que fala o sobrenome dele, é sua obra-prima, mais original e pessoal e inevitavelmente mais político. Ok? Então, essa pegadinha histórica aqui. E por último aí sim, um livro da editora Monergismo. Aqui ó, Capital Moral, o poder de conexão da sociedade, da editora Monergismo, exploração sociofilosófica do conceito de capital moral a partir de uma perspectiva cristã. Livrinho em capa dura da editora Monergismo. Vi muita gente falando bem a respeito desse livro, inclusive tem um podcast que agora eu não lembro qual que é, que fala a respeito desse livro e que é muito bom. Eu acho que é lá no Bibotal, acho que é lá no BTcast que fizeram um BTcast a respeito desse livro aqui e falaram que ele é muito, muito bacana. Bem, é isso. Canetas para fazer anotações, eu compro também lá na Amazon, que está mais barato. Muito bem, pessoal, essa foi a minha primeira compra no Prime Day. Deve chegar mais alguma coisinha, mas como eu disse, não comprei muitos livros. Normalmente eu aproveito a Prime Day e lá a Black Friday para fazer aquelas compras maiores de livros que eu estou interessado durante o ano inteiro. Mas nessa Prime Day não deu para comprar muita coisa. Mas estão aí os livros, eu estou bem nessa pegada histórica, quero estudar um pouquinho a respeito disso aí. Bem, se você ficou interessado em qualquer um desses livros, o link está aí embaixo e você comprando por esse link você ajuda o nosso canal. Saiba que no domingo nós temos a nossa live a respeito de política segundo a Bíblia, nós vamos falar sobre as outras perspectivas. E no sábado à noite nós temos lá a nossa live a respeito da nossa trajetória no neopentecostalismo, eu e o Flávio falando a respeito disso, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, não esqueça o seu joinha e até o nosso próximo vídeo.